pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu espero muito que estejam bem. Nesse vídeo vamos explorar a técnica de desenho a lápis de cor. Eu já cheguei a mencionar para vocês lá no Instagram e até postar 2 desenhos que eu fiz no meu sketchbook. Alguns de vocês até me pediram para trazer vídeo aqui, então eu resolvi gravar e mostrar um pouco do processo fazendo um desenho e pintando junto com vocês, seguindo um tutorial da Gabriela Nico. A minha inspiração para começar a praticar essa técnica, provavelmente vocês já conhecem. Eu comecei a acompanhar há 1 ano e meio a Gabriela Nico lá no Instagram e desde o primeiro momento eu me identifiquei muito com os desenhos, que é o foco principal no perfil dela, então se buscam artistas como referência, eu indico muito o trabalho dela. Então aqui vamos desenhar um retrato seguindo uma aula dentro do curso que eu adquiri recentemente, que é o curso de desenho de retratos vibrantes com lápis de cor, dentro da plataforma da Doméstica. Esse já é o segundo curso dela que eu estou fazendo e quem tiver interesse em conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Então, antes de começarmos, já deixe um like, se inscreva no canal que não for inscrito e ative as notificações, tem bastante conteúdo legal sobre pinturas e desenhos vindo por aí. Bora lá para o desenho. A referência que ela está usando na aula é essa e conforme ela vai falando eu vou fazendo aqui e explicando para vocês o processo que ela está seguindo, ok? Ela começa demarcando com lápis amarelo de forma suave o contorno da modelo para determinar onde ficará localizada no papel e o tamanho que será esse esboço. Com isso ela já determina o tamanho da cabeça e quanto de espaço o cabelo terá. Aqui ela usa linhas simples e retas para o esboço inicial. A dica é tentar simplificar o máximo o que está vendo na referência. Essa técnica exige bastante da observação, então é legal olhar primeiramente para o contorno externo, as linhas que dão formato às características principais dessa pessoa. Por exemplo, o formato do cabelo, do rosto e da roupa. Isso já traz traços que remetem à referência, mesmo que não queira fazer idêntico ou realista. Em seguida, ela traça a linha central do rosto, determinando o ângulo da cabeça, que está posicionada em 3/4. Então, fazemos uma linha na vertical, levemente curvada para a nossa esquerda, só lembrando de deixar essas linhas bem leve para não marcar demais. O próximo passo é adicionar os membros do rosto, então ela divide o rosto em 3 partes iguais ou 3/3. Eu já mostrei em um vídeo aqui do canal como trabalhar proporções em retrato humano, vou deixar o link nos cards e na descrição para que possam assistir também. E depois de dividir o rosto, ela já traz o formato do cabelo na área da testa. Em seguida começa a fazer o nariz. Eu também gosto de começar a adicionar os membros do rosto, iniciando pelo nariz, pois além de ser a parte central do rosto, eu consigo encontrar proporções dos demais, ou até mesmo ligar a posição de um com o outro, comparando as distâncias entre eles. Só uma observação aqui, o nariz em toda sua estrutura, ele ocupa praticamente 1/3 do rosto. Agora, para fazer os lábios, podemos observar que eles estão bem próximos ao nariz e uma das suas laterais está quase escondida por conta do ângulo e está encostada na borda do rosto. Durante o processo podemos ir ajustando alguns detalhes, fazendo correções sem problema algum, então não se preocupem em adicionar todas as particularidades de imediato. As sobrancelhas são feitas mais ou menos na linha da primeira parte do rosto, os olhos um pouco logo abaixo e podemos usar a largura do nariz para encontrar o tamanho dos olhos e a distância entre eles. Podemos sempre observar quando estamos desenhando algum retrato humano, mesmo cada pessoa tendo características diferentes ou estando em outros ângulos, há uma semelhança nas diretrizes, o que torna de modo geral um rosto proporcional. Uma delas, por exemplo, como a Gabriela mostra aqui na aula, é uma linha que segue vindo da sobrancelha, seguindo pelo canto dos olhos, a lateral do nariz até o canto da boca. São regras simples que podemos guardar em nossa mente para usar no momento de desenhar. Ela mostra essa mesma linha seguindo a linha do pescoço. Daqui em diante, vamos observar e trabalhar os detalhes, luz e sombras, alguns contornos e, finalmente, cores.
Na aula, ela refaz o desenho dela e traz um esboço mais realista após ter aquecido, desenhando etapa por etapa com a gente no desenho inicial. Isso é bem legal, fazer um rascunho e depois refazer o desenho com outros olhos, podendo melhorar alguns traços que talvez não tenha gostado. Inclusive, isso aconteceu comigo, de não gostar de alguns detalhes. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu só reparei nisso quando eu estava já tirando as fotos do desenho pronto. Quando eu estou trabalhando, eu sempre faço devido às pausas, juro, isso faz muita diferença mesmo. Porém, no momento em que eu estava fazendo esse sketch, eu aproveitei o tempo que eu tinha para continuar gravando o esboço sem pausas, que é um erro, né? Pois isso pode sim nos impedir de enxergar o desenho de uma maneira melhor. Eu já trouxe essa dica de pausas aqui para vocês e eu mesma acabei não usando pelos meus motivos, porém, isso refletiu no meu desenho. E o que aconteceu é que eu vi que os olhos não estão tão bem alinhados e alguns detalhes que eu poderia sim melhorar se eu tivesse visto antes de finalizar. Mas tudo bem, eu vou anotar esses detalhes que estão visíveis para mim agora e no próximo eu melhoro e fico atento a isso. É até bom que vocês vejam que eu também erro, apesar de conhecer técnicas e tudo mais, ainda assim eu cometo erros e é super normal. O que pode mudar de fato é como lidamos com eles. E às vezes é difícil, pois ficamos fragilizados a se comparar. Eu poderia estar fazendo isso agora, comparando meu desenho com o dela, que para mim está perfeito. Mas não, porque eu compreendo que existe uma gigante oportunidade de eu fazer melhor, simplesmente pelo fato do erro estar visível para mim. Já aconteceu várias vezes de eu refazer o desenho e pinturas que pareciam ter sido feitos por pessoas diferentes, só por ter esse tipo de pensamento. E se quiserem, eu posso trazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, refazendo um desenho ou uma pintura antiga minha. É só deixar aqui nos comentários. Agora, continuando aqui sobre a pintura a lápis de cor, na aula ela começa adicionando alguns contornos com lápis vermelho, pontos onde ela enfatiza alguns traços para aumentar o contraste entre as linhas, porém mantém suavidade e não fecha todos os contornos, pois as camadas iniciais ficarão visíveis mesmo depois das camadas finais. Em seguida, ela preenche com lápis lilás algumas áreas sombreadas, tanto no rosto quanto no cabelo também, e ela foca bastante o sombreamento ao redor do rosto. Em áreas mais iluminadas, ela aplica a cor alaranjado, criando uma base, dividindo a imagem em sombras frias e luzes quentes. Ela explica que podemos trabalhar o oposto disso também e criar um efeito diferente com sombras quentes e luzes frias. Ela enfatiza alguns pontos avermelhados no rosto, aplicando vermelho no nariz, nos lábios, na bochecha e nas pálpebras. Depois, aplica azul em algumas áreas de sombras na parte inferior do rosto e repete algumas dessas cores trabalhadas no rosto, no cabelo e na roupa também, para deixar o desenho mais vibrante. Para as próximas camadas, ela aplica um tom de amarelo na parte superior do rosto, na testa e alguns destaques no nariz e na maçã do rosto, alguns pontos onde pega mais luz. Aplica também um tom de verde água, criando destaques em alguns pontos de sombra, no nariz, perto do maxilar, e adiciona traços no cabelo também e nos olhos. Tudo muito suave. E segue construindo camadas, criando de valores claros gradualmente para valores escuros. No meio do processo, eu tomei a liberdade de trabalhar algumas cores a mais, intensificando alguns traços no meu desenho. Além de estar acompanhando a aula, eu também procurei observar a referência para adicionar um toque próprio. Vou finalizando o desenho aqui e aproveitar para dar meu feedback em relação ao curso. Vocês sempre me perguntam se tem indicação de treinamento para passar para vocês, tanto de desenho quanto de pintura. Então está aqui. Eu confesso que foi um dos melhores investimentos que eu fiz até agora, por um preço super acessível e agregou muito no meu conhecimento. Além dela explicar e dar várias dicas de como fazer um esboço de retrato do zero, tem outras aulas onde ela faz um estudo de como podemos trabalhar outros ângulos de cabeça. Ela também explica sobre a teoria das cores, combinações de cores que podemos trabalhar em nossas pinturas e podemos usar não apenas em pinturas a lápis de cor, vale para outras técnicas também, e os estudos vão muito além disso, tá? Tem dicas de como colocar em prática também.
processo desse desenho foi muito gostoso, a maneira como ela ensina a trabalhar a arte é muito leve e satisfatório. E mesmo tendo cometido pequenos erros, eu amei muito o desenho. Essa é uma das minhas inspirações que vem intensificando cada vez mais a visão que eu tenho hoje. E espero passar isso para vocês que me acompanham aqui também. E então é isso, eu espero muito ter ajudado, que vocês tenham gostado do desenho. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até o próximo vídeo.